fundamentados, é sobre a pessoa do Cristo ressurreto, que nós estamos aqui, né, reunidos nessa noite. É em teu nome, Jesus. Não é sobre quem nós somos, mas é sobre quem o Senhor é. Não é sobre o que nós vamos fazer, mas sobre o que o Senhor já fez. Não é sobre onde queremos chegar ou quem queremos alcançar, mas é aquilo que o Senhor projetou para nós. Espírito de Deus, manifesta a tua glória e nos faz entender e compreender nessa noite quem nós somos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer: nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Há nesses dias uma tendência chamada conhecido de os desigrejados. Aqueles que passaram por algumas instituições, alguns grupos religiosos, no entanto não se enquadraram em nenhum desses, no entanto se frustraram com homens, se frustraram com situações, se frustraram por algumas discordâncias, e então se autodenominam os desigrejados, porque afinal de contas tomam para si esse termo de que eu sou a igreja. Mas numa perspectiva bíblica, quando olhamos para o Evangelho de Cristo, quando olhamos para o Evangelho de quem Jesus é, nós entendemos e compreendemos que não há como eu ser a igreja por mim mesmo. Não, porque eu sou a igreja de Cristo, pastor, então eu não preciso mais congregar, eu não preciso mais estar no meio de gente, porque eu estou lá na minha casa, e isso é uma mentira do diabo, para te levar para longe a cada dia mais e mais. Deixa eu dizer para você o que é a igreja. A igreja somos nós em Cristo para a glória de Deus Pai. A igreja somos nós em Cristo para a glória de Deus Pai. O apóstolo Pedro, ele nos diz: vós sois pedras, como pedras que vivem, edificados sobre a pedra angular, sobre a pedra maior, sobre o fundamento eterno, sobre um fundamento incomparável, insubstituível, inegável, que é Cristo. E nós, eu e você, eu uma parte talvez um pouco mais dura, mais áspera, você talvez mais lisa, mais polida, mas nós como pedras que vivem, unidos sobre a pedra da esquina, somos edificados, casa espiritual, a igreja, o corpo vivo de Cristo, a comunidade dos santos. Essa é a igreja, é a noiva de Cristo, é aquela que se discipula, é aquela que se relaciona, é aquela que ama a comunhão, mesmo quando há dor, mesmo quando há as feridas, mesmo quando se tem os embates, mesmo quando nós olhamos e dizemos é melhor ficar em casa, mas quando eu entendo que sou parte do corpo, que faço parte da comunidade de Cristo, que sou parte desse ambiente, desta comunidade de pessoas diferentes, mas que se completam na unidade do amor de Deus, derramado nos nossos corações através do Espírito, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5. Nós somos a igreja. A igreja, quando não tem mais o ambiente do eu, mas o ambiente do... A igreja que não está mais no ambiente do eu, mas está no ambiente do... nós. A igreja que saiu do egoísmo, a igreja que saiu daquilo que é meu e foi para o lugar da coletividade, para o lugar da comunhão. É esse o lugar que nós devemos estar, Fabinho. A igreja.
A igreja, não tem como, eu falava para Carla vindo para cá, não tem como falar de chamados para fora, se não compreendermos o que somos aqui dentro. E aqui dentro. Aqui dentro e aqui dentro. Não tem como sair, se eu não entender aqui dentro e aqui dentro. Esse é o ambiente onde Deus está nos ensinando. Esse é o ambiente onde Deus está nos preparando. Esse é o ambiente onde Deus está nos forjando. Esse é o ambiente onde Deus está nos edificando. Pedras vivas, pedras que vivem, pedras que estão em movimento, pedras que anunciam a volta de Jesus, pedras que anunciam a mensagem da cruz, pedras que se tornam influentes por onde estão. Esta é a igreja de Cristo, a igreja viva de Cristo, não a igreja que se autodenomina eu a igreja, porque eu estou disposto a reconhecer as minhas falhas e os meus erros, porque há de convir comigo, para se viver em comunhão e comunidade, eu preciso passar por cima de muita coisa, principalmente do meu orgulho. Quer ver um maior exemplo disso? É o casamento. Quantos ainda estão casados aí? Parabéns, você está vencendo o orgulho. Hoje você venceu o orgulho. Falando de um pecado só. Mas quantos outros? Para sustentar um casamento, comunidade, comunhão. Para que haja comunhão, eu preciso de uma palavra essencial, que é o que define para mim o Evangelho. Jesus dizendo, Mateus 16, 24, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há evangelho sem renúncia, não há comunhão sem renúncia, não há casamento sem renúncia, não há uma vida em comunidade sem renunciar o meu eu. Se somos igreja, não existe mais a minha vontade, mas é a nossa vontade. Não existe mais a minha igreja, mas a nossa igreja. Não, quando eu entro, não existe mais a minha família vai sentar aqui, não, é a nossa família. Está tudo misturado. Eu não consigo definir qual família é qual, que está sentado, onde é que está sentado, porque é um corpo só, é uma família só, é a família de Cristo. Jesus é tudo em todos, é uma família. Nós somos essa família. E o que é uma igreja? Efésios capítulo 1, 6. Se você puder voltar um pouquinho. Efésios 1, 6. Vai dizer para nós assim: para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua verdade, da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nós somos igreja. O que é a igreja? A igreja existe para a glória de Deus. Deixa eu dizer para você, a igreja, ela não existe apenas para as boas obras. Perceba aqui aonde é que eu quero chegar. A igreja, ela não existe para o assistencialismo. A igreja não existe para os eventos. A igreja não existe para os pequenos grupos. A igreja não existe para a atividade de jovens, para a atividade de mulheres, para as mulheres únicas, para o homem ao máximo. A igreja existe para a glória de Deus Pai. Mas ela se revela na grande comissão, no id, no fazer discípulos, no assistir
as famílias mais carentes. Entende isso? A igreja foi criada em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Então tudo que fazemos, fazemos para a glória do nome dEle, para Ele, por meio dEle. Essa é a igreja bíblica consolidada, a igreja de fé, a igreja chamada em Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ela vive para a glória do Deus Pai. As suas canções são para a glória do Deus Pai. O conselho é para a glória do Deus Pai. O discipulado é para a glória do Deus Pai. Os meus dízimos e ofertas para a glória de Deus Pai. A construção para a glória de Deus. A minha adoração para a glória de Deus. Tudo começa e flui a partir de então. Se nós trocarmos, tudo perde o sentido. Tudo é para a glória dele. Essa é a igreja. A igreja, ela é centrada em Cristo Jesus. A igreja é centrada em Cristo. Cristo é o centro. Tudo flui através e por meio dele. É como se ele estivesse aqui no centro e todas as coisas, eu, você, os nossos programas, as nossas agendas, as nossas atividades, os nossos planos, os nossos sonhos, tudo envolve Jesus. Está apontando para Jesus. Tudo que eu faço está apontando para Ele. O meu casamento, a criação dos meus filhos, o meu trabalho, os meus planos pessoais, financeiros, tudo aponta para Jesus. Deixa eu te perguntar, os teus planos têm apontado para Jesus ou para dentro de você mesmo? Se os teus planos estão apontando para dentro de você mesmo, hoje é uma noite de convergência. Hoje é uma noite de mudança de planos. Ei, hoje é uma noite de alteração de rota, porque as coisas precisam convergir para Jesus. As coisas precisam convergir para Cristo. As coisas precisam convergir para o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que sempre será. As coisas precisam apontar para Ele. Ele é o centro, Ele está no centro, e tudo converge para a glória de Deus Pai. Ao mesmo passo que a palavra, Cristo, a palavra encarnada, é esse ambiente de segurança, de consolidação, nas Escrituras e na palavra inspirada. Essa é a igreja. A igreja é essa. E aí nós conseguimos com isso, com essas verdades bíblicas, detectar o que não é igreja. Fica simples, o que não é igreja. E a gente percebe. Por isso que a ideia desse primeiro aqui é: nós somos a igreja. Mas que igreja? O que é a igreja? Se nós identificarmos o que é a igreja, nós vamos saber se somos ou não somos. Você pode dizer: nós somos a igreja. Não eu sou a igreja, nós somos a igreja. Então, a igreja, ela também é gerada na dinâmica do Espírito. Eu me lembro, semana que vem nós fazemos 8 anos aqui, como igreja, e nós vamos contar um pouco da história. Mas eu me lembro que eu tinha uma percepção um pouco errada sobre o que era a igreja, como acontecia para que uma igreja existisse. E por muitas vezes eu pensei: nós precisamos abrir uma igreja. Mas eu entendi que igreja não se abre, igreja nasce, é gerada pelo Espírito. Igreja não é uma franquia. Opa, Itapuá está em crescimento, nós precisamos ter uma igreja lá. Camboriú é lá, vamos abrir uma franquia IBR lá. Não. Porque aí nós temos uma estrutura, nós temos tudo, e nós montamos uma estrutura
E ali nós abrimos uma igreja. Ou abrimos uma empresa, tanto faz. Mas uma igreja nasce na oração. Na paixão de homens e mulheres envolvidos em um relacionamento profundo com Jesus, que se tornam incansáveis, insaciáveis, com fome e sede dele e por ele. Essa igreja nasceu aqui, nessa cidade, gerada pelo Espírito, para o cumprimento de um propósito. E quando nós recebemos a ideia, a possibilidade de tudo começar, a primeira questão é: Senhor, tem várias igrejas, por que mais uma? E aí o Espírito Santo começa a gerar esse crescimento, a gerar esse nascimento, essa gestação. Os detalhes eu posso te contar outra hora, dos 9 meses de gestação que nós vivemos para nascer, para chegar até aqui. Porque nós precisamos entender que a igreja, ela nasce naturalmente como um filho. As mãezinhas grávidas aí, ou aquelas que tiveram recentemente o seu bebê, é natural, é difícil, tem horas que a gente acha que não vai dar conta, mas quando é o Espírito Santo de Deus que está gerando, vai acontecer. Sabe, viver com o Senhor e pelo propósito, eu consigo e gosto de detectar de uma maneira assim, fazer uma comparação bem simples. É como uma porta automática. Já chegou no shopping? Já precisou abrir aquela porta de shopping? Quantos já precisou abrir uma porta de shopping, por exemplo? Ninguém. Sabe o que você precisa fazer para aquela porta abrir? Você precisa chegar no lugar certo e estar no lugar certo. Se abre. Quando nós estamos no lugar certo, em Jesus, Jesus é o lugar certo, as coisas se abrem, as portas se abrem, entende? E a igreja nasce, a igreja cresce, a igreja flui, porque é Ele que dá o crescimento, é Ele que faz. Então a igreja é gerada no ambiente da dinâmica do Espírito. A igreja ela é gerada, a igreja é reunida, e a igreja é fortalecida pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, a igreja é gerada no Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja de Jesus. Meu Deus, nós precisamos entender que igreja é muito mais do que uma reunião de domingo à noite. Isso aqui, deixa eu tentar explicar. Talvez uma parte bem pequena com relação àquilo que Jesus espera de nós amanhã de manhã. Isso que está acontecendo agora aqui. Esse momento aqui é o ápice. É o lugar do partir o pão, é o lugar da comunhão, da adoração. Devolvemos a glória para Ele. Somos edificados a partir da palavra, participamos da ceia, devolvemos os nossos ofertas, os nossos dízimos, amamos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros, edificamos uns aos outros. Deixa eu dizer para você, tem irmãos que a gente é edificado somente de ver, sim ou não? Alguém explica isso? Aquele dia que você está mal, aí você encontra o irmão da igreja, ele simplesmente te olha e você fala: cara, precisava desse abraço, precisava dessa conversa. Sabe por quê? Porque ele simplesmente transborda aquilo que está dentro. É a essência de quem ele é. Ele é parte da igreja, ele é a igreja de Cristo. Essa é a igreja. A igreja que não precisa da luz, da performance, do fundo musical que acabou. Não precisa. Fica mais legal, mas não precisa. É a igreja. Ela é
por si só a imagem de Cristo. Ela é por si só aquilo que Jesus é. A sua vida passa por ela. Ele é o cabeça, mas nós somos a igreja. Somos parte desse corpo. E aí, o que fazemos? O que fazemos? Se nós descobrimos quem nós somos, se descobrimos que somos essa igreja, esse corpo vivo de Cristo, o que é que nós precisamos fazer agora? Ser igreja é ser responsável por carregar em nós a mensagem de salvação e transformação para essa geração. Ser igreja não se resume em um edifício físico, mas ser o verdadeiro corpo de Cristo que se move e está em movimento, transformando o ambiente onde está inserido. Ser igreja é ser um lugar de inclusão no melhor sentido da palavra, utilidade, responsabilidade, identidade, propósito e destino. Deixa eu dizer para você, igreja é o lugar que recebe todo mundo. Amém? O branco, o negro, o homossexual, o ladrão, o usuário de drogas, o mendigo, nós recebemos todo mundo, o pobre, o rico, é a igreja, sim ou não? Mas o que é que rola depois? Não pode permanecer com os seus pecados, com as suas misérias, com as suas práticas. A diferença está aqui. É um ambiente de inclusão? Sim, mas não é um ambiente de aceitação do pecado. Essa é a grande sacada. É um ambiente de inclusão? Sim, venham. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos. Quem? Venham. Se acheguem. Vamos. Mas e depois? Depois ele está olhando e dizendo para esses mesmos que disseram: opa, nós vamos. Esse cara tem um bom convite. Ele diz para esses: se vocês quiserem seguir daqui para frente, vão ter que negar a você, a si mesmo, renunciar às suas vontades, tomar a sua cruz e seguir-me. Está disposto? Tem coragem? Há sempre aqueles que, como João capítulo 6, vão olhar e dizer, quando Jesus aperta um pouco a mensagem, vão dizer: não, essa mensagem não dá. Jesus está falando de beber do seu sangue, de comer da sua carne. Não, essa mensagem não é para mim. Eles vão embora. Jesus olha para os seus e diz para ele: vocês vão também? Pedro diz: cara, para onde nós vamos? Jesus, para onde nós vamos se só tu tens a palavra de vida? É isso que nós precisamos entender. A igreja é esse ambiente que recebe todo mundo, mas esse é o lugar que as coisas precisam mudar. Amém? Esse é o lugar onde a gente vem para o altar e deixa as nossas mazelas. Esse é o lugar onde nós nos arrependemos dos nossos pecados. Esse é o lugar onde nós nos arrependemos das nossas culpas. Esse é o lugar onde nós entendemos que Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que nós entendemos. Nós entendemos que não somos mais escravos do pecado, mas por Ele, para a glória do nome dEle, nos tornamos servos da justiça e agora somos o corpo de Cristo, a família de Deus. Somos a igreja. Somos a igreja, perceba, somos a igreja para a glória de Deus Pai, que restaura casamentos, famílias que estavam destruídas, amém? Somos a igreja para a glória de Deus Pai, que alcança o perdido, aquele que estava na ruína, em drogas, em opróbrio, e para a glória de Deus Pai, somos a igreja que conecta o coração de pais aos filhos, somos a igreja que atende o necessitado, mas tudo o que fazemos converge para Cristo. Tudo que somos converge para Cristo. Tudo que fazemos converge para Cristo, porque somos a igreja. O que de fato determina o que é ou não uma igreja é aquilo que ela faz. Porque se aquilo que ela faz não aponta para Cristo, ela não é igreja. Ela é um ambiente de comunhão social, ela é um ambiente de inclusão social, ela é um ambiente de assistencialismo, ela é um lugar de confraternização, ela é qualquer outra coisa, menos a igreja, se ela não aponta para Jesus. Jesus está aqui nessa noite, e nós estamos apontando para Ele.
É como se Ele estivesse sentado no trono aqui e nós dizendo: Jesus, tudo é para Ti. Senhor, nós estamos chamados para fora, porque lá para fora nós vamos apontar para Ti, Jesus. Nós saímos de cena para que o Senhor entre em cena, nós desaparecemos para que o Senhor apareça, nós nos escondemos para que o Seu nome brilhe, nós saímos de cena para que o Seu nome seja exaltado, porque tudo converge para Ti. Se saímos, se entramos, se ficamos ou avançamos, é para a glória de Deus Pai, é porque Jesus é o centro, é porque o nome dEle precisa ser engrandecido, é porque o nome dEle precisa ser glorificado. Ei, você não veio nessa noite para receber uma bênção, você não veio para receber um milagre, você veio para apontar para Jesus e dizer: é para Ele que eu estou aqui, é por Ele que eu estou aqui. Ele. Para com história de bênção, para com história de milagre. Rafa disse para mim hoje: pastor, milagre, pastor, é o ambiente, é o pior cenário que a gente precisa estar para querer um milagre, e a gente está dizendo que a gente quer um milagre. Eu disse: Rafa, é isso, cara, nós queremos mais do que um milagre, nós queremos Ele, o próprio Cristo, e apontar para Ele, e dizer: Senhor, nós estamos construindo um lugar de habitação, um lugar de adoração, porque a glória é para Ti. Essa é a igreja. Você conseguiu se identificar aqui? Efésios ou Colossenses, no capítulo 1, eu pontuei algumas das características que Paulo vai citando ali para a igreja de Colossenses. Do capítulo 1, do 3 ao 6, ele diz: graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes. Ele segue o texto, e algumas características da igreja, elas estão ali listadas no capítulo 1, depois você pode ler com mais calma, e eu anotei algumas. Paulo fala dessa igreja, características de uma igreja: fé extravagante, a ponto de que ele tenha que dizer: olha, eu tenho visto a fé de vocês, é uma fé extravagante, é além daquilo que é normal, é além daquilo que é deles. Vocês têm uma fé extravagante em Cristo Jesus. Jesus é o centro dessa igreja. Sabe, amado, as pessoas que precisam, que vêm, aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda não se conectaram, não se encontraram, eles precisam chegar aqui, olhar para você, olhar para essa comunidade de fé, e enxergar nessa comunidade de fé Jesus. Elas precisam encontrar você na segunda-feira, e encontrar Jesus. Elas precisam encontrar com você lá na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, e dizer: ali está Jesus, na vida desse cara. Então, eles têm, além de uma fé extravagante, uma fé em Cristo, uma fé que influencia, uma fé que as pessoas ao lado olham e dizem: uau, eu quero viver isso. Uma fé influente. A igreja de Colossenses era uma igreja que vivia o amor a Deus e o amor às pessoas. É impossível dizer que amo a Deus se eu não amo as pessoas. Impossível. Eu amo a Deus, João disse isso. Impossível dizer que amo a Deus se eu não amo meu amigo, o meu irmão. Não tem como. Então é uma igreja que ama a Deus e ama as pessoas, uma igreja cheia da graça, e a graça é a semente que gera vida, esperança e multiplicação nessa igreja. A igreja, uma das características da igreja é o discipulado. É uma igreja que se discipula. Discipulado não é um senhor dizendo para o outro o que ele deve fazer ou não. Discipulado é mesa, é troca. A gente dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe. Discipulado é uma caminhada, é uma conexão, é comunhão. Nós entregamos, nós devolvemos. Eu oro e alguém ora por mim. Amém? Discipulado.
A igreja, ela vive a oração constante, ela flui na vontade de Deus, na abundância de sabedoria. Tudo isso aqui está listado em Colossenses capítulo 1. Discernimento espiritual. Paulo vai dizer ainda que as características fortes dessa igreja é a frutificação, o crescimento e o conhecimento de Deus. Frutificação, o crescimento e o conhecimento de Deus é a essência da igreja. Nós andávamos conversando com o pessoal da diretoria essa semana e lembramos de uma campanha que nós fizemos em fevereiro de 2020. Adote a sua cadeira. Lembra disso ou não? Adote a sua cadeira. Por quê? Porque 2020 não cabia mais gente aqui, nós não tínhamos mais cadeira. Nós tínhamos acabado. Não tinha mais. E aí nós começamos o projeto em fevereiro, em março, parou tudo. E nós começamos a falar disso de novo. Porque daqui a pouco vai voltar ao 100% e para a glória dele. Não sabemos o que vamos fazer. Para a glória do nome dele. Mas a igreja, ela frutifica. Ela cresce naturalmente. Você não precisa socar fermento. Você não precisa inventar. Jesus, se Ele está no centro, sendo adorado e tudo apontando para Ele, vai acontecer. Seu casamento, Jesus. Não tem curso de casais que possa mudar a história se Jesus não estiver no centro. Sua empresa, Jesus. Seus planos, seus sonhos, Jesus, cara. Jesus precisa estar no centro. Se Ele estiver no centro, as coisas vão acontecer. Mas, detalhe, segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle. Como disse a Bia há pouco aqui. Eu queria que fosse do meu jeito, mas Jesus fez conforme Ele quis. E aí a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Jamais Jesus vai te fazer viver algo que não seja bom. Talvez no momento você vai dizer, não, eu não quero isso para mim. Mas a palavra dEle é, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Ainda para encerrar as características da igreja, aqui em Colossenses, perseverança, longanimidade e alegria. Quando nós olhamos para essa igreja, estou falando agora da nossa comunidade local, e olhamos para a nossa realidade e dizemos assim, uau, chegamos, passamos do outro lado dessa pandemia. Estamos saindo do outro lado. Difícil? Muito. Perdas consideráveis. Sim. De pessoas que não voltam mais. Sim. E fazem falta quando a gente olha daqui de cima. Mas a igreja é imparável. Imparável. Coliseu, Nero, Faraó, coronavírus, nada para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não se resume em mim. A igreja somos nós. Se Deus resolver levar o Ricardo, não acabou a igreja. Porque somos nós. Essa é a igreja. A noiva do Cordeiro. Jesus é o centro. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Ele é. Ele é. Quem vocês dizem que eu sou? Alguns estão dizendo, olha, esse cara é Elias. Alguns dizem, é Jeremias, os profetas. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro de novo. Ah, Senhor.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor da igreja. Pedro, não foi você que revelou, Pedro, não veio de você, Pedro. Pedro, você não tem nada para oferecer, foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito que te revelou, Pedro. E é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Seja batista, assembleia, quadrangular, seja o que for, mas nós estamos falando da igreja universal, a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, que está de pé diante das tempestades, das ruínas, das calamidades, dos dias maus e dos dias bons. É a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que o mundo espera a revelação desta, porque a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu amo esse texto. Nós somos a igreja, chamados para fora. Chamados para fora. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero fazer uma oração hoje. Não sei se todos aqui são de casa, se tem alguém visitando, se tem alguém que está desigrejado, está aqui nessa noite ou está através dessa live, mas eu quero falar com você. Eu quero falar com você que se desconectou do corpo e está dizendo: não, eu sou a igreja. Você mesmo que está com ferida, com dor, machucado, você está dizendo: não, igreja, não é mais para mim. É com você que eu estou falando. Chega de ficar à beira. Você vem um dia num culto, você vem outro, você aparece de vez em quando, seja aqui ou em qualquer outro lugar, para tentar aliviar a sua mente, mas Jesus quer mudar o seu coração. Você sabia que tem gente que anda assim, vai numa igreja num dia, no outro dia vai numa outra igreja, só para aliviar a mente, para a sua mente parar de acusar ele, mas na verdade o Espírito Santo de Deus está gritando, está impulsionando esse cara para uma vida nova, para o arrependimento. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui, provocando isso na sua vida, e o Espírito de Deus está dizendo: tome uma posição hoje, como igreja. Com Jesus não tem meias verdades. Ou você fica para ouvir o sermão que ele tem para dar, ou você vira as costas e vai embora. Mas sabe de uma coisa? A igreja nunca vai embora. A igreja sempre está olhando para ele e dizendo: eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde voltar, eu não posso sair daqui. Se Jesus está falando com você nessa noite, eu te convido: saia desesperadamente do seu lugar e corre aqui na frente. Vamos recomeçar.